Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor. Durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Como sempre, eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo. Quando teremos o nosso momento de oração, é muito importante que você esteja até o final para receber a bênção, a oração. Eu quero orar abençoando o seu dia, a sua vida. Também quero te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Isaías 49, verso 15. Se você puder, abra aí a sua Bíblia, vamos ler juntos a palavra de Deus. E enquanto você abre a Bíblia, eu quero deixar aquele recadinho aí de sempre. Se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, deixe seu pedido de oração. Cada um de vocês que entram aqui no nosso canal, que se inscreve, é um motivo de muita alegria, é um sinal para mim de que estou alcançando mais pessoas e que essa mensagem está chegando. Afinal de contas, esse texto que nós vamos ler não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E o nosso papel, eu digo nosso porque eu e você estamos nessa jornada, é divulgar, fazer conhecido cada vez mais a palavra e o nome do Senhor. Então, se você puder, vamos ler juntos, vamos receber aqui a palavra de Deus. Isaías 49, verso 15. Assim está escrito na palavra de Deus. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de vocês. Eis que eu gravei você na palma das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Que palavra maravilhosa, uma promessa tão poderosa de Deus para nós. Essa semana eu vi um vídeo que me deixou, assim, muito impactado. Uma mulher americana foi condenada à prisão perpétua. E qual foi o crime dela? Ela deixou o seu filho de 1 ano por 10 dias sozinho em casa para um passeio com seu namorado. Isso é chocante. Uma mãe que estava nessas condições aqui. Uma mãe que esqueceu, que abandonou um filho que ainda mama. Isso é muito sofrido, isso dói nossa alma, corrói nosso coração. Se nós não vigiarmos, a amargura nasce, o ódio floresce e nós passamos, a ser contaminados por essa maldade. Mas o que eu quero chamar a sua atenção hoje é para que, ainda que isso aconteça, o Senhor, Ele não se esquece de nós. Aquele bebezinho não foi esquecido pelo Senhor. Ele está com o Senhor. Ele está nos braços do Pai, não tem qualquer dúvida disso. E ali, certamente, o Senhor está o amparando. E aqui, essa palavra é para mim e para você. Ela foi dada ao povo de Israel nessa época, mas existe um princípio bíblico aqui. Existe um princípio no qual nós podemos nos assegurar, gravar em nosso coração, o princípio de que Deus não nos desampara. Deus nos garante a vida eterna. Deus nos garante estarmos com Ele para sempre. E mesmo que as circunstâncias dessa terra elas sejam inóspitas, mesmo que as circunstâncias que nós vivemos aqui elas sejam devastadoras, existe um Deus que vela pela vida dos seus filhos e jamais nos deixará desamparados. No livro de Jó, nós temos uma mensagem tão poderosa que Deus deixa sobre isso. Logo no começo, Jó, ele perde os seus 10 filhos por uma tragédia que acontece. E no final do livro de Jó, Deus dá a Jó mais 10 filhos. E tudo que Jó recebeu foi em dobro. Todos os bens, tudo que Jó tinha perdido, ele recebeu em dobro. E quando você vai ver, ele teve mais 10 filhos, significando que os 10 primeiros filhos de Jó não foram perdidos, eles estavam guardados com o Senhor. Porque esse é o nosso Deus. Ainda que a maldade humana ela venha se manifestar de forma tão dura e tão cruel,
tão devastadora, Deus continua Senhor da história. Aqui o texto está falando conosco sobre um Deus que não se esquece de nós. E o texto fala assim, que ele gravou você na palma das suas mãos. Deus está falando, você está sob o meu controle. Não que você é uma marionete, que Deus está te controlando, seus movimentos, não. Mas Deus está te guardando. Deus está te amparando. Deus está com os olhos voltados para você, para que você não pereça. Aquele que é do Senhor não morre. Nós passamos dessa vida. Nós passamos para a eternidade. A nossa morte aqui, ela significa uma passagem. E nisso devemos consolar o nosso coração. Mas temos que entender também que essa palavra, ela tem provisão para o tempo presente. Deus, ele olha dos altos céus e no meio de 8 bilhões de pessoas, ou um pouco mais na face da terra, ele conhece a sua vida, ele sabe quem é você, ele conhece a sua história, ele conhece desde antes de você sair do ventre da sua mãe. Ele conhece e todos os seus dias estão escritos no livro dele. Isso está ali no Salmo 139, versículo 16. E aqui, para você que talvez hoje está vivendo uma situação de rejeição, de abandono, você que talvez lidou com uma situação tão adversa na sua casa, na sua família, no meio daqueles que você ama, o Senhor está com você. O Senhor é presente na sua vida. Esse tempo de fim de ano, muitas pessoas estão vivendo a solitude ou a solidão. Muitas pessoas estão esquecidas. Muitos idosos estão nos asilos, ou melhor dizendo, nas casas de repouso. Né? Antigamente se dizia asilo, hoje nós chamamos de casa de repouso. E os filhos não visitam, não se encontram. Pessoas que vivem sozinhas. Mas eu quero te dizer hoje, ainda que talvez você esteja sozinho, o Senhor continua do seu lado. E é um Deus disponível, presente. É um Deus que você tem acesso a Ele através da sua fé, porque Ele mesmo se apresentou a nós. E essa palavra aqui é uma resposta que Deus dá para o profeta, para o povo, porque no versículo 14 tem uma pergunta que o profeta faz para o Senhor. Mas Sião diz, ou seja, o povo de Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. E o Senhor responde esse texto maravilhoso que nós lemos. Será que uma mãe pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não o compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você na palma das minhas mãos, e as suas muralhas estão continuamente diante de mim. É o Deus que te guarda, te protege, te dá livramentos e te garante, não só para o tempo presente, mas te garante para toda uma eternidade. Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra bendita. Queremos, Pai, colocar a vida de cada pessoa que está nesse momento de oração aqui, Pai, meditando comigo nessa poderosa palavra. Que o Senhor venha acalentar, que o Senhor venha amparar, trazer, Senhor, esperança e vida a cada coração que hoje, Pai, se sente desolado, triste, se sente abatido pela ausência das pessoas que amam, por um estado de abandono, ou um estado muitas vezes de rejeição. Mas também, Senhor, aqueles, Pai, que estão ouvindo essa mensagem e sabem que precisam ir ao encontro de alguém que talvez esteja se sentindo abandonado. Que corações sejam tocados nesse dia, para que esta pessoa saia do seu lugar e faça uma visita para aquele familiar, para aquele amigo, para aquela pessoa que sabe que não está recebendo qualquer visita nesse tempo, que está vivendo solidão, mas que haja, Pai, um mover do Teu Espírito sobre a vida desses que me ouvem, que não estão sentindo, Pai, solidão, nem estão se sentindo sozinhos, mas que sabem que precisam visitar e ir até alguém que está sozinho hoje, que haja um despertamento para que essa pessoa vá. Os que precisam de consolo e presença sejam acolhidos. Os que têm presença e consolo sejam consoladores e que sejam presentes em nome de Jesus.
Amém? Um forte abraço. Continuamos aqui orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida. E até amanhã, se Deus quiser.